porque o poder que elas estão dependendo e utilizando é totalmente um poder que precisa ser direcionado e ter razão sobre ele. É como o poder dos céus, entendeu? O poder dos céus está acima, mas o poder de bruxaria e magia, pessoas que representam eles devem também catequizar, ensino, a direções de como exercer, do mesmo jeito que a gente aprende. A questão aqui engraçado é que pessoas estão fazendo isso no meio da igreja. Já pensou? Do mesmo jeitinho, mas dentro da igreja. Porque havia uma separação antes. E para assim Deus permitia a sua existência. Porque havia uma separação. Da mesma maneira que os evangélicos trabalham em prol de salvar almas, a igreja católica também em prol, os satânicos também em prol de planos que vão deixar as pessoas de dinheiro ricas, mas fracos, ricos, pobres de alma. Ou vão deixar as pessoas pobres, porque até a alma não sei mais delas. Enfim, não é revolução, é muito menos riqueza, é pobreza e devolução, ou seja, não há um retrocedimento totalmente inútil, inútil. Então, quando você preste atenção quando eu quero chegar, você vai entender. Então, quando você entende que esse ensino e essa base que representa o pentagrama não tem que estar na gente e separado, é que não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Se tivesse a ver com o Espírito Santo, Samuel não ia reprovado. Davi não teria sido ungido rei. Mas Samuel fez merda. Foi porcaria, tentou até matar Davi. E Davi, com muita misericórdia, não o matou. Teve centas oportunidades e não matou. Queria até, deu vontade, mas depois ele olhava assim. Aquele que o rei escolheu, aquele que ele sempre não pensava, não matou. Até que o próprio Salomão se mata sozinho, tá? Ele, que porcaria que ele fez, por ser reprovado, por ter atraído uma aparência ruim sobre ele, uma áurea ruim. Ele ficou doente, ficou louco, ficou loucão, malucão, querendo matar Davi toda hora, toda hora, toda hora. Toda hora. Então, ele se mata depois, quando é cercado pelo exército inimigo, e se mata, joga essa espada para ser acertado, colocar na parede. E, pô, aí teve uma trajetória de que mexeu com essas coisas. É um exemplo muito bem prático. Ele foi rebelde, não obedeceu às direções de Deus. Depois ele mexeu com feitiçaria, ficou totalmente escuro, doente e sem lucidez, totalmente insensato. Quando ele recuperava a lucidez, era momentânea. Aí ele voltava de novo a pensar a matar os outros, a fazer porcaria. Toda vez. Ele se recuperava, ele dava uma de. Olha que engraçado. Essa representação de Saul. Ele dava uma que recuperava a lucidez. Ô, você tá fazendo isso, eu vou te ameaçar. Me desculpe. Aí depois de um tempinho, caça de novo. Faz o mal. Porcaria. Do mesmo jeitinho. O exemplo de Saul é o exemplo da gente, das pessoas que pegam esse poder e olham, né, se tornam iguais ao pecado de feitiçaria por ter se tornado rebeldes a Deus, que não reconhecem mais a sua soberania, né, e o seu domínio sobre as coisas. Quando você age de maneira desproporcional quem você é, humano, pecador e insignificante. Mas em nome do rei, temos definições, somos filhos, somos leões, somos águias, somos luzeiros, somos, somos o que você imaginar. A Bíblia deixa esses fragmentos nos caracterizando. Águia, leão, luzeiro, lavoura, edifício. É... A mensagem no Novo Testamento e no Antigo deixam clara fragmentos, sal, luz, fragmentos das nossas características, né? Das nossas definições. E anjo, chama de anjo em alguns momentos, pessoas de Deus, que tem esse espírito, da mesma maneira, prontidão. E, irmãos, mas quando não fazemos isso, a rebeldia de escolher a nossa definição, atraímos o que o pentagrama, como ser fonte de poder, mas não para criança, atrai morte, destruição, desgraça e maldição. Porque quando você entra, para você sair, não é mole não. Não é mole não. Porque através desse poder você faz muita porcaria. Muita porcaria. Você faz muita porcaria com esse poder. Como com o poder de Deus, nós fazemos muita coisa boa, né? Agradável, perfeita. Como com porcaria, o ensino do pentagrama, a magia, a fonte, fazemos muita porcaria.
não damos utilidade a um consenso, a um bom senso, a uma utilidade, porque não tem com ela. Ela atrai morte, ela não atrai vida, tá? Ela mexe com aquilo que é escuro, que é maligno, que naturalmente é satânico, fato, Satanás, antiga serpente, fato. Mas a minha palavra sobre esse pentagrama é que ele também, no local onde ele é tido como fonte, ele domina até lugares que não devia estar. No lugar que você está, não está assim, aqui estava assim, pode estar, mas depende de quem está lá dentro para não deixar isso acontecer. E isso causa reverência até a ele, o pentagrama. Já pensou? Só que não é para reverenciar a quem não tinha que reverenciar, a quem já devia, por ser mundo, por ser. Mas a quem não devia. Ou seja, o hexagrama. Então, há um cuidado de separar essas coisas, tá? É uma fonte, é um símbolo, estude, procure se informar, mas não fique misturando uma cor com a outra. Você está traindo maldição para o seu ministério, você está traindo desgraça para a sociedade. Tome cuidado nessas representações. Estude, procure se informar. Ela tem um símbolo também, uma representação de um trabalho no cinema que representava a antipossessão. É um símbolo que nesse trabalho realizado no cinema, realizado na televisão, representava antipossessão. Entendeu? Antipossessão. E essa antipossessão, ela é para antidemônio, tipo, invertia. Mas não, na verdade ela atrai demônio. Ela é útil para acesso a demônios. Então, inverte em algumas coisas para não se parecer o que ela é má, mas ela é má. Ela pode ser usada de maneira maligna por pessoas inúteis que não sabem utilizar esse tipo de poder com essa fonte. É por isso que aqueles que representam elas tenham cuidado de não misturar as coisas, porque vai ficar nítido como está hoje, que vai ter um fim muito breve de quem a usa com a bunda um poder se exibindo com ele. Qual poder? O pentagrama. Mas em nome do rei, nós temos a Bíblia. E ela representa um povo, o povo de Israel. E representa o hexagrama, a razão e sensatez de uma código de conduta de uma nação que se espalhou por todas as nações e deixou um pouquinho de cada um, em cada nação, dos seus fragmentos. Enfim, esse pentagrama, que é o hexagrama no caso, mas esse pentagrama, ele atrai muita maldição, cara. Muita maldição. A história que pessoas começam a mexer com ele e acham que não devem ter o cuidado redobrado, mas começam a mexer como crianças. Se melam, se queimam e terminam fazendo do mesmo jeito, a mesma coisa com as outras pessoas que estão protegendo, estão cercando, estão ao redor dela. Entendeu? Então, há um cuidado que precisamos ter. Há um cuidado que é o domínio e o controle e o discernimento de usar essas coisas. Porque se eu uso, eu estou dando lugar à minha casa para que espíritos ruins acessem. Olha que interessante agora. Espíritos ruins acessem a minha casa. E a primeira casa é qual? Você. E a segunda casa? O seu lado, você está dormindo todos os dias. Entendeu? Então, para que o pentagrama não tenha lugar, ele é um amuleto, é um símbolo que atrai. Você é uma fonte de poder maligno das trevas, escuridão, ela vai atrair também, lógico, vai atrair espíritos ruins para dominar você e dominar aquele lugar. Eis que a gente, que é o Espírito Santo, tem que estar em prontidão para com a luz e a graça e a verdade do rei separar uma cor da outra. Porque se não separar, não tem para quem estar na igreja não. Vamos todo mundo depender do pentagrama, porque nós somos uma fonte de poder. É hexagrama. É a fonte do povo que Deus escolheu, do povo mais conhecido de toda a terra, mais famoso de todas as gerações, o povo de Israel, tá? E lá tem um ensino chamado conduta, e nós recebemos essa conduta que está nas leis através de lá, do povo de Israel, da mensagem, da Bíblia. Então, o pentagrama, como eu falei no outro vídeo, ele faz totalmente o oposto. Ele inverte toda hora através de malucos, através de insensatos, o que foi ensinado pelo pentagrama, hexagrama, em base da sociedade, em base de um todo, de um grupo que dependeu desse ensino para crescer, se desenvolver e fazer suas escolhas como bem entender. Mas teve uma direção, né? Como eu falei no primeiro vídeo, assistam o primeiro vídeo, tá lá, muito interessante o primeiro vídeo. Eu só estou complementando para falar alguns passos a respeito. Enfim,
E esse pentagrama, cara, causa morte. É o que ele atrai. Ele não atrai vida, pessoal. Ele não atrai vida. É uma forma de você evidenciar que você está multiplicando não vida e coisas boas, mas destruição e morte. Retrocedimento, devolução, nunca evolução. Porque eu repito, eles são usados com fim. E quando crianças, moleques, imbecis pegam ele, destroem, acabam com a maneira com que ele era utilizado, a maneira como ele era utilizado como canalizado. Tá? E isso está em tudo. Eu não quero fazer a vocês que não assistam isso, não façam aquilo, porque está em tudo isso hoje em dia. Assim lá atrás também. A questão que é canalizada com respeito e protocolo. E essas pessoas hoje que estão fazendo isso aqui, onde você sabe onde acontece, você sabe a cidade, o estado, você sabe o país, você sabe, tá? Onde você está vendo esse vídeo agora, você sabe. E não seguir protocolo é seguir o ápice da destruição. Enfim, então pessoas que usam de maneira desproporcional, certo? Algo que você desproporcional, por mexer com isso. Melhor não ter mexido. Irmãos, vão causar uma bagunça tão grande. Vão causar uma bagunça no grupo. Vão causar uma bagunça na sociedade. Vão causar bagunça em ministérios. Vão causar bagunça em famílias. E essas pessoas que começaram a utilizar e hoje não sabem mais conter, não sabem e se escondem quando palavras de Deus são ditas nessa direção e são sabedoria, como eu estou fazendo aqui agora por mim, por você que pode dar testemunho. Cara, é uma bagunça tão grande que eles nem controlam nem eles mesmos mais. Por tão insensato. E é por isso que botaram corda nos seus pescoços. Querem agir como se fossem doentes, e são doentes. Mas ficarem agindo como se fossem crianças. Veja que bagunça isso causa quando você pega uma fonte de poder, a Bíblia, e ensina o oposto da Bíblia, e se ensina como. Entendeu? Aí você pega outra fonte de poder, o ensino do pentagrama, tá? A fonte, o símbolo, tem uma fonte satânica, magia, feitiçaria, e começa a ensinar totalmente contrário aos limites e aos protocolos que foi ensinado para fazer. Porque toda religião tem uma base de ensino, tem uma forma de manter um ensino sobre conduta e razão. Até as religiões que não são cristãs. Porque eu falei no vídeo primeiro, elas são exemplos, são passagens, são baseadas sobre a razão do Israel. Israel foi lá que gerou todo tipo de razão na sociedade. Eu falei no primeiro vídeo, escutem depois, Luiz Marcos 7, em nome do rei, tá lá no YouTube, o primeiro vídeo, tá? Então, foi de Israel que surgiu toda a razão. Então, até na escuridão, tem que ter um cuidado para esse poder. E pessoas que querem começam a mexer com isso e acham que vão causar mudança boa, vão destruir o povo que as escuta, o povo que as segue e o povo que se curva para elas. Além de botarem em 3 covas, elas mesmas entrarão. Vão levar mais gente por conta disso. Porque uma coisa liga a outra, né? Isso, uma coisa liga a outra. Então eu falei de canais, ou seja, tem canais que o pentagrama ele é distribuído, filmes, séries, ele é distribuído, livros, ele é distribuído, religiões, ele é distribuído, tá? E por isso que há uma importância, como eu esteja aqui, a gente ficar atento e para poder adquirir discernimento com o Pai, com as palavras do Pai. Como ele falou aqui na mensagem, com as palavras do Pai, porque é nessas horas que você percebe isso, cara, que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu tenho que separar e ter cuidado, e que vá para lá. Então, o pentagrama, cara, ele causa uma mudança totalmente radical. Começa por coisas simples, porque é uma fonte de poder que precisa ser. É também uma fonte de poder que precisa ser ministrada com todo cuidado. Entendeu? Porque se não seguir protocolos, o pessoal que mexe nisso aí, cara, eles reconhecem o nome de Deus. Eles não entram, não. Não entra com esse cara, não. Ele não entra. Com alguém que brinca com o nome de Deus, é safado, é pilantra, fica com um cachorrada com o nome de Deus, eles não respeitam mesmo. Aí ele não respeita, não. Ele bota demônio pra ficar zoando. Bota demônio pra ficar. Pra possuir dele, pra possuir ele. Mas nós que levamos o nome do rei com seriedade e compromisso, cara, não somos intocados, porque no mundo espiritual, qual eles fazem parte, somos reconhecidos. Querendo ou não.
Entende? No céu, na terra e no inferno. No céu e no inferno. Somos reconhecidos, cara. Somos reconhecidos. Então, assim, como eu falei, é canalizado a maneira e a forma que esses poderes, essa fonte de poder, eu posso dar mais detalhes. Tem trabalhos feitos na televisão que tá cheio dessas coisas. Como eu falei, tem em todo lugar. Tá cheio, tá cheio. Tem uma inspiração, tem uma idealização manipuladora, tem. É por isso que precisamos ficar atentos à palavra do Pai, para termos discernimento e sabermos lidar com isso. Não é isso lidar com a gente. Não é o oposto, irmão. É você lidar com isso, não isso lidar com você. Você entendeu? Isso causa uma destruição tão grande, cara. Isso causa uma bagunça tão grande que 3 irresponsáveis quase destruíram a cidade e ele não está perto, não. Eu não vou falar em detalhes agora. Você vai ouvir e você sabe o que eu estou falando. Até render todo mundo a dizer assim, eu quero. Já pensou? Eu quero depender do Prex e do Penta. Ih, rapaz. Entendeu? Há uma questão para separar. O significado de um não quer dizer que eu vou. Depende se eu vou usufruir e ser arrebentado por ele. Ou se tem alguma coisa de útil que eu possa retirar de lá. Que é o qual? A conduta, os protocolos, o código de honra, que até eles têm também. Mas não é basicamente uma honra como nós temos em Deus. É uma honra mais sombria. Mas eles seguem, eles têm uma base de ensino. Que se não tiver, não se mantém. Todo mundo faz o que quer, que nem 3 patetas estavam fazendo o que quer. E só recebia direção porque a pressão começou a chegar. Então, ó, castelinhos de areia, como alguma rede de televisão aqui, usa esse poder, só que indiretamente. Onde ela chega na sociedade, através da comunicação, ela empobrece aquele lugar e usa pessoas disponíveis para isso, que estejam lá como kamikazes, receberem e entrarem como porta para adentrar na sua televisão, na sua casa e ensinar ensinos de pentagrama, feitiçaria, magia, satanás. Entendeu? Bem sorrateira. E é por isso que essas pessoas estão cada vez mais, muito mais malditas e desgraçadas e querem desgraçar vocês também. Eu tenho uns exemplos de coisas que eu vou contar porque o tempo está acabando, vai ficar com pouco tempo a memória do celular. Mas eu tenho exemplos, eu vou deixar no outro vídeo mais aberto, para vocês entenderem quais são os exemplos onde estão esses poderes. Eu vou falar diretamente agora, mas vocês vão saber depois. Breve agora, no próximo vídeo que eu fizer, eu vou falar a respeito desses detalhes, onde você mesmo já percebeu e se finge que não percebeu, mas percebeu. Onde esse fonte é canalizada, tá? Por pessoas que entendem, outras que entendem, não entendem o significado e a ação delas, e usa como menino, como curiosidade, como maluco, como doente. É maldição, pessoal. Atrai maldição. É uma bagunça tão grande, meu pai. A sociedade cresce no caminho, vem até a Deus porque o Espírito mostra o caminho. Aí você começa a mexer com uma coisa dessa, começa a fazer uma bagunça no local, fazer uma bagunça na nação, no Estado. Vocês estão entendendo que uma palavra está ligando a outra. Vocês sabem o que eu estou falando? Pois é. Vocês sabem. Liga uma coisa a outra e vocês percebem. Assim, o quebra-cabeça vai ser no final. Vocês vão montando, porque aquela palavra é uma direção do que eu quero dizer. E diga aí. Hein? Não dá, cara. Não dá. Essas pessoas que querem representá-la representem muito mal, tá? Porque não seguem condutas e protocolos que toda religião tem que seguir. Então, uma pessoa ciente, não vai ser perigoso dar um poder a ela. Uma pessoa doente vai causar uma bagunça terrível, meu velho. Uma bagunça terrível que todo mundo vai perceber que é doentia já da pessoa. É uma devoção que já tá sensacionalismo, pura pura baba, nem eles falam, lamber, que são pagos, recebem favores,
para fazer isso, não espontâneo, mas sobre doente, sobre pagamento, sobre do posicionamento doentio, tá? Então, no rei e no pentagrama, no hexagrama, fazemos espontâneo, com amor, porque necessitamos desse ensino, desde que a gente se entende por gente. Tá nos nossos pais, nos filhos, nós passamos para os filhos, tá em tias, tá em avós. A base do ensino do hexagrama aqui foi a base da razão, inspirada por Israel, mostrada de Israel ao mundo, onde surgiu a igreja. O que eu falei no primeiro vídeo, vocês assistam o primeiro vídeo, é muito útil, vai ser muito agradável, interessante vocês captarem a mensagem que eu quero falar. Eu falei muito do hexagrama, estou falando do penta aqui agora, do penta. Enfim, eu estou falando da parte direta, espiritual, mas tem detalhes que, um exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo. O que quebra uma magia? Você sabe, irmão? Uma oração, ué. Se você tem espírito, a magia já é desfeita. Ela obedece. O que quebra um acesso maligno? O Espírito Santo, ué. E o que envolve uma sociedade cheia de magia? É muita oração. Olha um caminho. Comecem a orar, porque se ainda há magia e vocês escondem isso, Deus vai cobrar de vocês por estarem escondendo isso. Há necessário ter direção, tá? E a direção não é depender, tá? Disso, porque dependemos só um ser, Deus, o Rei Jesus. Ele dá saúde, ele dá direção, ele dá inteligência, ele nos fez, cara. A magia, se você usar e depender e ouvi-la, você nem pode ser cristão, que não tem cabimento em você dizer ser algo, esse pentagrama, e ser arrebentado por algo, hexagrama. Entendeu? Eu estou falando de poderes que vão gerar maldições, vão gerar morte, vão gerar escravidão, vão gerar uma bagunça tremenda. Há um cuidado contra isso. Se for deixar na mão de filhote, porque eu estou falando de criança, porque não é criança de 3, 5 anos não, é pessoa de 50 anos, que se comportam como tais, mas sabem, na merda que se meteram, e não podem escapar. A não ser que fazem a direção que o rei designou. Mas o orgulho é tão grande, lambem tanto, são tão doentes, que não querem fazer o que Jesus orientou. Aí Jesus não pode fazer nada. O rei, Deus, a Celso não pode fazer nada. Vocês se condenaram. E vão condenar um grupo também por conta disso. Que deu poder a vocês e não parou vocês. Porque vocês não são nada, nem vão ser nada. Quando vocês se definem. E essa não é a definição que eu dei a vocês. Foi a que vocês procuraram buscar. Com vossas próprias pernas, com vossos próprios braços. Quiseram criar e renomear uma coisa que eu fiz originalmente. É por isso que vocês são malditos. Crianças que pegam esse poder e usam sem razão, sem direção, sabe direção. Não é sabe direção, na verdade, que até para eles, se eles não, como eu disse, se eles não usarem essa fonte, eles destroem, cara, faz uma bagunça grande. Tá? E essas entidades, elas existem há muitos anos. E é por isso que há hierarquia. Há uma hierarquia, segundo a sua revelação, o seu conhecimento, que você vive através dessa fonte. Como na igreja, do mesmo jeito. Só que não se representa por sua função, representa por vida e prática. Função é uma parte importante, mas não é por função, representa por filiação. Por ser filho, ter moral, autoridade e poder em Deus. Entende? A função é mais algo fixo, mas não limita você, porque você faz tudo. Você faz oração, você faz jejum, você evangeliza, você ora, você sabe orar bem, você sabe evangelizar bem, você sabe cantar bem, você prega bem. Então, tipo, isso é uma hierarquia, isso é no poder. Ele não se baseia na função, ele se baseia na filiação. É de lá que vem tudo, e não da função. A função você faz várias funções com o poder que você recebeu por você ser filho. Por isso existe um parâmetro, tá? E na religião oposta, do mesmo jeito. De questão de não com a mesma honra e respeito, mas eles aprendem a manter isso com a máxima consideração. Porém, digo consideração em hierarquia, porque há níveis de conhecimento e maturidade para lidar com essa fonte. Não se dá a criança, cara. E quando a criança vai se passar por adulto, e recebe apoio e continua fazendo merda,
é que deslachou de vez. Já está confiante porque recebeu poder e age como uma criança. Tem que ser detida, tem que ser parada, tem que ser destruída. Como eu falei, até nas religiões que não tem a ver com Israel, com o judaísmo, a primeira religião, que não tem a ver com o cristianismo, recebem parâmetros de limites e protocolos a seguir. Quando não seguem, eles mesmos sabem que não se valem nada. Estando ali, sem seguir o que legalmente faz deles uma religião e faz deles um reino. Olha que interessante. Entendeu? Então precisam ser destruídos, precisam ser parados, precisam ser aniquilados, precisam ser detidos. Não dá para manter alguém assim louco com poder, cara. Sob centralidade, influencia leis, influencia sociedade, famílias, tudo, cara. Então, igrejas, então não dá, não tem como ter isso, não tem como ter isso junto, isso misturado, isso ser mantido. Gerou um desequilíbrio, gerou um negócio que não tem poder mais não. De útil não, é destrutivo. E é por isso que é separado. Virou algo destrutivo. Que a gente fica, uns fica chorando, outros ficam com vergonha, mas é destrutivo. Não pode isso ocorrer não, isso tem que ser detido. Eu digo em nome do rei, vai ser detido. Pessoas, esses três que brincaram na cidade que eu moro, com isso, vão responder claramente. Quem botar o corpo, eles também. Eis a diferença e o poder da ter responsabilidade com quem você carrega. Que está nas suas mãos, cara. Você pode botar você a perder e um povo também. Porque você foi irresponsável. Se tinha uma visão antes de alguém, de um povo, de um grupo, agora tem outra. Porque o povo virou maldito. Só fazem porcaria. Mas se tem uma visão diferente, qual? Do Espírito Santo, pô, o povo é abençoado. Porque só fazem coisas úteis. Úteis. Sob controle, domínio e razão. Então não tem como dividir dois. O livre-arbítrio é mantido desde o fim, será até o fim, desde o início até o fim. Mas, pô, Deus não quer saber, cara. Quando você faz sua escolha, você quer escapar dela. É sua, é a de vocês. Então vocês vão responder por isso. Entendeu? Entendeu? Pentagrama. Veja que veneno carrega isso. Veja que poder que a mão de criança, repito, faz uma bagunça terrível. É uma destruição terrível em massa, tá? E você precisa estar ciente disso para tomar um posicionamento. Não ficar ouvindo isso e achar que qualquer coisa e o resto deixa para lá. Não. Há um apoio nisso, nesse proceder. E ele está em Deus. Se mantenha-se razão. Porque Deus mantém o equilíbrio na terra desde que o rei chegou em carne e voltou à glória. Tá? Desde aquele tempo. Ele tentou fazer isso todos os anos antes do rei voltar. Chegar em terra. Virar carne. Por quê? Ele não tirou o desequilíbrio da terra. Estava em estado de ir. Aí ele mandou Jesus, o rei. Prometeu que viria um salvador e veio. Aí trouxe o equilíbrio de volta. Como quer ser tomado isso? Se o rei não vai voltar mais para isso. O rei vai voltar para pegar vocês. Arrancar a cabeça espiritual como anjos têm. Tá? A mensagem fala que da sua boca tem um cetro. Na verdade. Que ele era vacinado e vacinou todos os seus filhos e representantes com vacinas da verdade. Vacina da verdade. O Espírito Consolador. Então temos que ter cuidado. Deixamos de ser imbecis e idiotas se passamos por tolos, que vocês não são macacos, vocês são homens e mulheres de Deus. A mensagem está aqui. Atentem-se. Prestem atenção nas palavras do Pai. Tá? Tomam o posicionamento de vocês. A ordem para marchar e como se marcha. É praticar o que se ouve, o que está aqui e o que se deve viver. Vocês entenderam? É isso. Então, o pentagrama em si fala dessas coisas que eu vou deixar em outro vídeo, representações, onde essas coisas são vistas, tá? Você pode ver com as piores coisas. Eu sempre vi e vejo as melhores. É as que mais importam. As ruins, muito não. Mas, quando o pentagrama está sendo direcionado, se a fonte de poder por crianças,
por moleques, tá? Por um bando de besta, causa uma bagunça muito grande. É por isso que eles devem ser irresponsáveis e detidos. E ninguém pagar por eles, mas eles pagar pela forma com que eles trataram a respeito das coisas. Tá bom? Em nome do Rei, que o Rei os abençoe. Parte 3 do pentagrama, hexagrama e pentagrama. Falando do pentagrama agora. Em nome do Rei.